Narcisismo. Olha, essa é uma palavra que a gente ouve por aí o tempo todo, né? Geralmente para falar de alguém que vive tirando selfie ou que só fala de si mesmo. Mas a história por trás desse termo é muito, mas muito mais antiga e profunda. Começa lá na mitologia grega e vem parar direto nos manuais de psicologia de hoje. Mas será que é só isso mesmo? Uma questão de vaidade um pouco exagerada? Essa imagem que a gente costuma ver por aí, né? Ou será que a gente está falando de uma coisa muito mais séria? De um padrão de comportamento que está lá no fundo, bem enraizado e que causa um sofrimento de verdade? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Ok, vamos começar do começo. A origem da palavra vem lá do mito grego de Narciso. Ele era um jovem tão, mas tão bonito que acabou se apaixonando pelo próprio reflexo na água. E ficou ali, olhando para si mesmo até morrer. Esse conto antigo já dá uma pista bem forte sobre a essência do narcisismo. E do mito, a gente dá um salto direto para a ciência. A psicologia moderna chama essa condição de transtorno de personalidade narcisista, ou TPN, que é a sigla que vamos usar para facilitar. E essa aqui é a definição clínica. Presta atenção. Não se trata de ter uma boa autoconfiança. É uma necessidade que nunca acaba, que na verdade esconde uma fragilidade interna gigantesca e que bagunça todas as áreas da vida da pessoa. Agora, vamos ver como isso funciona na prática. Pensa no diagnóstico como se fosse um quebra-cabeça. Não é uma coisa só, são várias peças que se encaixam. Tem a peça da grandiosidade, a da necessidade de admiração constante, a da total falta de empatia. Juntas, elas formam o quadro completo do TPN. E essa tabela, olha, deixa a diferença bem clara. Confiança saudável é construída em cima de coisas reais e sempre leva em conta o respeito pelos outros. Já o narcisismo é uma fachada. É tipo um castelo de cartas, sabe? Por fora é imponente, mas o menor sopro de crítica, pronto, desmorona tudo. E claro, toda essa dinâmica que acontece por dentro acaba transbordando para os relacionamentos. E aí cria um padrão que se repete e que é muito, muito doloroso. É o que a gente chama de ciclo do abuso narcisista. E aqui está o pulo do gato. O que move o comportamento do narcisista é a busca sem fim por uma coisa chamada suprimento narcisístico. É o combustível que alimenta aquele ego frágil. Sem esse suprimento, a pessoa sente um vazio que não dá para suportar. E essa busca por combustível dita um ciclo de 3 fases bem marcadas. Primeiro, vem a idealização, a fase do conto de fadas, onde tudo é perfeito. Depois, a desvalorização, que é quando as críticas e o controle começam a aparecer. E por fim, o descarte, que pode ser repentino, brutal e deixa a outra pessoa sem entender nada. Vamos olhar mais de perto para essa segunda fase, a da desvalorização. É aqui que o jogo realmente vira. Existem algumas táticas de manipulação emocional que são muito comuns, usadas para manter o controle da situação. O gaslighting, por exemplo, é aquela manipulação sutil que faz a pessoa duvidar da própria realidade. Já a projeção é um clássico. O narcisista acusa o outro de fazer exatamente aquilo que ele mesmo faz. E a fúria narcísica? Bom, é uma explosão de raiva completamente desproporcional por qualquer coisinha, porque para aquele ego frágil, qualquer crítica soa como uma ameaça de morte. Então, como se proteger disso tudo? A resposta não está em tentar mudar o outro, mas sim em se fortalecer. E é isso que nos leva a algumas estratégias de resposta. A grande sacada é não entrar no jogo deles. Tentar argumentar ou se justificar só alimenta o drama. A força de verdade está em estabelecer um limite, uma barreira bem clara que protege o seu espaço emocional. Olha só que frase poderosa. A sua raiva não é responsabilidade minha. Isso aqui redefine os limites. Comunica com calma e firmeza que você não vai carregar a culpa pelos sentimentos descontrolados do outro. É um ato de autopreservação. Na mesma linha, essa outra frase aqui desarma a manipulação. Eu não consigo controlar como você se sente a meu respeito. Isso tira da mão do narcisista a arma da aprovação ou desaprovação. É um jeito de dizer que os sentimentos do outro são do outro e ponto final. E para fechar, talvez o ponto mais importante de todos seja este. O objetivo de colocar um limite não é consertar ou mudar o narcisista, é criar um espaço seguro para si. É uma questão de autocuidado, de integridade. Isso faz a gente pensar, né? Onde na nossa vida a gente precisa desenhar esses limites com um pouco mais de firmeza.